Olá, vamos à leitura da lição de hoje, sábado 6 de julho, a segunda lição do trimestre, um dia no ministério de Jesus. Verso para memorizar. Jesus lhes disse, venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. Marcos 1, verso 17. Ao estudar o Evangelho de Marcos na sua formatação, podemos entender que cada evangelho retrata o início do ministério de Jesus de maneira peculiar. Mateus apresenta Jesus chamando os discípulos e depois pregando o Sermão do Monte. Lucas narra a história do sermão inaugural de Jesus, pregado em um sábado na sinagoga de Nazaré. João relata o chamado de alguns dos primeiros discípulos e o casamento em Caná, onde Jesus realizou o seu primeiro sinal. O Evangelho de Marcos apresenta o chamado de 4 discípulos e descreve um sábado em Cafarnaum, bem como o que aconteceu depois. Esse sábado, com Jesus, no início de Marcos, dá ao leitor uma noção de quem é Jesus. No contexto que estudaremos nesta semana, Marcos 1, 16 e 45, são registrados bem poucas palavras de Jesus, um breve chamado do discípulo, uma ordem dirigida a um demônio, um plano para visitar a outros lugares e instruções a um leproso que havia sido curado e de que ele deveria se apresentar diante de um sacerdote a fim de ser purificado. A ênfase está nas ações, especialmente ligadas à cura de pessoas. O evangelista gosta de usar a palavra imediatamente para representar a disposição das pessoas em obedecer às instruções de nosso Senhor Jesus, para ilustrar que o movimento das ações eram rápidas e de imediato. As pessoas que o viam estavam dispostas a obedecer. E nós? Qual é a nossa disposição para obedecer a palavra de Deus? Quantas vezes nós vemos as pessoas criando pretexto para não obedecer o assim diz o Senhor, como está em harmonia com as Sagradas Escrituras. Que Deus nos abençoe. Quero deixar claro que o objetivo deste canal é levar as pessoas mais perto de Deus, mais perto uma das outras e ter uma experiência diária com a palavra de Deus. E lembrando, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Junte-se a nós ao se inscrever neste canal, compartilhando e comentando, que nos ajuda bastante, e sinalizar que gostou. Estarei amanhã novamente com vocês. Que Deus nos abençoe.